Muito bom, irmãos. Vamos orar mais uma vez, irmãos, agradecendo a Deus pela semana. Claro que os nossos embates, eles são diários. Uns dias eles são mais fortes, outros dias mais leves. Mas a palavra de Deus diz que cada dia tem as suas lutas, as suas aflições. E hoje eu agradeci a Deus porque a semana terminou. E eu poderia fazer como o Chico Pinheiro faz na sexta-feira. Graças a Deus é domingo, porque a semana já passou. E com ela todas as suas lutas. Claro que o eco dessas realidades, elas vão ecoando na nossa caminhada até algum tempo em que isso vai ficar bem longe. E bem longe também fica dos nossos corações e das nossas memórias, apenas resquícios. E assim todas as nossas batalhas, mas hoje eu estou a lá Chico Pinheiro. Graças a Deus é domingo, nova semana. Pai amado, tu sabes todas as nossas lutas, dificuldades, enfrentamentos. Tu nos conheces e sabes que somos biodegradáveis, frágeis. Nossa estrutura, Senhor, é uma estrutura frágil. Embora até pareçamos fortes, mas nós não somos. E o Senhor sabe disto e nós também. Por isso, ó Pai, louvado seja o teu nome, porque o ciclo da semana terminou. Isso faz um bem tremendo. Embora sabemos que as lutas ainda não terminaram, mas um dia vai terminar. Quando o Senhor puser fim à minha história particular, a história da raça humana num todo, com o rasgar dos céus, com a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo entre nós pela segunda vez, para redimir de uma vez por todas, absolutamente, a criação. Obrigado, Deus, porque o Senhor está conosco todo esse tempo, nesse interregno entre a volta do Senhor e a nossa caminhada. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos fortalece o coração. É do Senhor que buscamos forças. E a alegria que o Senhor implanta no nosso coração, a alegria do Senhor é que é a nossa força. Obrigado, Deus, por essa manhã, pelas palavras já ouvidas, pelos desafios já recebidos. Obrigado, Pai, por esse dia bonito, Senhor. Obrigado, Deus, porque apesar de nós, enquanto nação, estamos aí tentando acalentar o nosso coração, em que alguma coisa possa mudar a partir de hoje. Embora, Deus, sabemos que qualquer mudança começa no coração das pessoas, nas suas atitudes, no compromisso individual com o todo e consigo mesmos. Infelizmente, Senhor, nós não estamos vendo isto na maioria dos candidatos que aí estão. Passados pelo crivo da tua palavra, uma minoria absoluta é que seriam aprovadas. Mas, ó Deus, aí estão
E o Senhor usa qualquer instrumento para fazer aquilo que o Senhor quer. Por isso, a nossa oração é que o Senhor esteja fazendo isso nessa manhã. Não são os melhores, Senhor. Não são os melhores. Na sua maioria. Na sua maioria, não é o melhor da nação. Mas o Senhor tem o poder para usá-los, afiá-los, para fazer aquilo que o Senhor quer. A nossa oração é: o Deus, faça na nossa nação aquilo que está no teu coração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, eu gosto muito, eu já disse para os irmãos, eu gosto muito de biografia. Eu não posso ver um nome que eu não conheço. Quando eu vejo um nome que eu não conheço, alguma citação, alguma frase, eu gosto de ler as frases que aparecem assim, palestra, por exemplo. Estou ouvindo uma palestra, o camarada diz assim: como diz Francisco não sei de quê, aí eu anoto, Francisco não sei de quê. No carro, eu uso muito a CBN. E na CBN tem aquelas palestras, exatamente nos horários em que eu estou dentro do carro. Então eu pego o papel, paro, não escrevo dirigindo, viu, irmãos? Paro, escrevo o nome da pessoa. Aí chego em casa, meu carro está cheinho de papel ali. Por exemplo, a Simone foi fazer uma limpeza, jogou no lixo, os papéis estavam lá. Ontem eu fui ver o que é que... Com a Simone é assim, eu tenho que revisar o lixo que ela está jogando fora. Porque o que é para jogar fora para ele pode não ser para mim. Então eu olhei lá, ela jogou meus papeizinhos de anotação, já está de novo no carro, né? Eu vou tirar logo aquele negócio de lá, já era para ter tirado. Então ali eu vou e procuro na internet quem é de fato aquela pessoa. E gosto de fazer isso, somente quando pessoas... É fantástico. Hoje mesmo eu ouvi na alguma partezinha, finalzinho, uma entrevista na Globo News. 3 cabeças estão lá, não sei o nome deles, irmãos, porque está escrito. Aí eu vou ouvi-los de novo e vou procurar saber quem são. São professores das universidades, da USP, da PUC, aí em São Paulo. E eu vi uma história, eu queria apresentar para vocês um homem fantástico, embora o que eu vou dizer vai denegrir um pouco, e eu também quero dizer para os irmãos, depois que eu li mais sobre ele, e principalmente sobre fé, o conceito dele sobre Deus, eu não sei até que ponto, talvez foi numa brincadeira com a esposa que ele soltou isso, mas eu preciso contar para vocês, porque é a introdução do que eu vou falar, aquilo que se diz que ele falou. E eu vou dizer uma coisa para vocês, depois que eu li sobre ele, muito sobre ele, eu não acredito que ele tenha falado isso assim, como postura dele, mas eu acredito que ele tenha falado, porque é uma palavra que, do nível dele, eu acho que sai, assim, de vez em quando, na intimidade eu acho que sai. Alguns de nós não saem no público, mas na intimidade a gente solta algumas coisas bem nossas, não é? E ela fala assim: eu não sabia que ele era tão divertido assim, né? Por exemplo, ontem eu ouvi do Ulisses Guimarães, os netos falando que ele era um vozão, que ele era fantástico, ele fazia, ele acontecia. Quem é que poderia imaginar isso do Ulisses? Eu vi aquilo lá, uma dama de ferro, né? A Margaret Thatcher é uma a versão masculina da Margaret Thatcher, né? A versão masculina, quer dizer, aquela dama de ferro, quer dizer, o cavaleiro de ferro é o Ulisses Guimarães, né? Então, eu queria apresentar essa pessoa aí. Coloca aí para nós o Wesley. Eu queria saber se vocês conhecem esse camarada. Ele é muito famoso nos Estados Unidos. Esse camarada. Vocês viram que estão aí sendo levantados no final de campeonato da Super Bowl, que é futebol americano nos Estados Unidos. Lembram ou não? É porque também não é brasileiro, né? Então a gente não tem muito. Esse camarada chama-se Vincent
Thomas Lombardi. Ele foi o maior treinador do futebol americano dos Estados Unidos. A ESPN diz que ele foi o treinador do século XIX. Ele foi o grande treinador, 19 não, 20, século 20. Ele morreu com 53 anos. Os irmãos, para aquilatar a importância desse treinador, a taça da Super Bowl nos Estados Unidos é chamada Taça Vincent Thomas Lombardi. Os irmãos verem a dimensão da influência e do poder desse homem. Ele tem muitas frases fantásticas no computador, na rede mundial. Fantásticas. Frases de impacto na vida das pessoas, porque ele não foi o que foi à toa, irmãos. Essas pessoas não chegam aonde estão. Por exemplo, o Tite não está onde está porque ele é um Zé Banana que foi pego ali e ele não envolveu com o projeto de vida dele. O Tite está onde está porque ele é o que ele é. E trabalhou isso duro. Então, esse homem aí, ele vale a pena ler a biografia dele. Você vai ficar muito motivado com a biografia dele e os desafios que ele solta na vida. Pode tirar, Wesley. Mas num dia daqueles, de uma grande vitória dele, no playoff da sua área, ele tentou, quando chegou em casa, a esposa já estava dormindo, e ele tentou subir na cama sem acordá-la. Sabe assim, aquele cuidado que a Simone tem de não me acordar? Porque às vezes eu durmo muito cedo. Aí ele foi deitar. E quando ele foi deitar, ele relou o pé na perna dela. E ela deu aquela acordada assim: Deus, que pés gelados os seus! Aí ele olhou para ela e disse assim: querida, na cama você só me chama de Vincent. Entenderam? Quer dizer, ela não estava chamando de Deus, mas é por isso que eu acho que pode ter acontecido. Talvez a gente nos inflamamos tanto com aquilo que somos, naquilo que nós representamos para as pessoas, que a visão de nós mesmos é esta. Orgulhosamente a gente decide, assumimos realidades como deuses. Não temos a quem prestar contas. Orgulhosamente nós ostentamos essas realidades. E eu quero, irmãos, ler com vocês primeira carta de Pedro. E Pedro, irmãos, tem essa aqui, irmãos, eu fico assim, pensando na transformação de Pedro. Pedro, aquele homem sanguíneo, aquele pescador rústico, com todas as suas características pessoais, Deus deu a Pedro a maior bênção que um homem pode receber. A bênção de conhecer a Deus e representá-lo na vida. E Pedro, ele aprendeu com Deus de uma maneira muito especial. Em contraposição a Paulo,
que também aprendeu de Deus de uma maneira sofisticada. Ambos conheceram a Deus. Pedro, com a sua mente simples, até grotesca, como pescador. Então Deus se deu a conhecer a Pedro, e Pedro absorveu essa realidade de Deus e a historificou através da sua história e apontou para aqueles que viriam depois dele, para mim, para vocês. Na época dele, apontou um caminho sobremodo excelente, assim como o apóstolo Paulo. Mas Pedro fala dessa praticidade, e ele fala de uma realidade, irmãos, que não era difícil para ele. Para Pedro não ser orgulhoso, não era difícil. O difícil de não se ser orgulhoso é quem nasce orgulhoso, que os pais criam-o com orgulho, nababesco. Pedro que teve que lutar cedo, Pedro que teve que correr atrás do seu almoço, do seu café, da sua janta, Pedro que errou várias vezes e descobriu que não tinha nele nada que pudesse enaltecer a Deus. Então, para Pedro é fácil dizer isso. Mas não esqueça que Pedro era sanguíneo. E esse temperamento é um temperamento horrível. Eu conheço pessoalmente porque eu sou sanguíneo. É um policiamento 24 horas por dia, para N áreas da vida. Então, quando eu vejo Pedro, no capítulo 5, do verso 5 em diante, ele quer dizer para mim e para você alguns conselhos do velho Pedro, do velho servo de Deus. E uma das coisas, irmãos, que nós não temos em escala de valorização são conselhos. Às vezes os conselhos chegam e a gente não absorve esses conselhos. Porque a gente tem uma mania de saber o que está fazendo. Ouvir isso que Pedro está dizendo já é uma brecha para acontecer isso que Pedro está ensinando na minha e na sua vida. Às vezes a gente leva tempo, e quando a gente descobre que o conselho foi bom, já sofremos por não ter ouvido aquele conselho. Já perdemos algumas coisas por não ter dado ouvidos àquilo. E a Bíblia diz, irmãos, que nos muitos conselhos há sabedoria. Porque por mais que a gente passa, que a nossa vida é perfeita, nós sabemos que ela não é. Então, alguma faceta da vida a gente tem o que ensinar. Em outras, nós temos o que aprender. Isso é a vida. E eu preciso parar para ouvir isso. E não posso cultivar no meu coração soberba, orgulho, porque senão eu vou ser destruído por essa realidade. Eu disse, e digo isso sempre, uma das coisas mais difíceis no ministério e na igreja é lidar com a liderança. É a coisa mais difícil. Às vezes nós, enquanto líderes, quase que dizemos isto que o Vincent disse. Olha, lá fora, você me chama simplesmente de Ezequiel, mas aqui dentro você pode me chamar de Deus mesmo. Ou o contrário, aqui dentro você me chama de Ezequiel, lá fora eu sou Deus mesmo, que é parafraseando o Vincent. O problema é que nós, irmãos, achamos que somos o que somos porque nós quisemos ser assim.
e nós nos orgulhamos. E hoje, irmãos, uma das coisas que está sulapando a vida cristã e a liderança é orgulho, soberba. Eu disse para os meninos, o irmão Mané estava presente, os meninos que eu falo é Lucas, Ricardo e Luiz Melo. Eu disse para eles, olha, a gente precisa começar a caminhar com o conselho, vocês que andam muito, vocês que têm contato, nós estaremos num processo de substituição pastoral. A gente precisa de achar um pastor que tenha um perfil, primeiro, que não seja altivo, orgulhoso, avarento. Porque essa igreja vai atrair pastores avarentos. Por tudo que ela é. Que precisa trabalhar com a equipe. Porque a nossa igreja é um presbitério. Nós somos 6 pastores. E para ter um presbitério basta 5. Então, nossa igreja é um presbitério. Se amanhã eu quiser revoltar contra o presbitério de Araraquara, o parque, eu tenho um presbitério na mão. Com a igreja que mais arrecada no presbitério. Então, precisa de alguém que saiba trabalhar em equipe e que não guarda a soberba, orgulho. Aí o Luiz disse assim, nesse perfil. Aí eu disse que pregue mais ou menos, razoável. Porque pregar bem, isso aí não depende da gente. O razoável já está nas mãos de Deus e Deus pode melhorar isso e ficar bom, né? Então não pode ser ruim de púlpito. Essa é uma pessoa que tem o dom também da fala. Aí o Luiz diz assim, pastor, esse aí já, a igreja não vai soltá-lo. Mas eu disse, meu irmão, quem sabe tem um terminando o mandato, que quer mudar, que quer dentro da faixa dos 42, dos 45, né? Quem sabe? Orgulho. Pedro está dizendo para mim e para você que esse negócio não funciona no reino. Soberba. Olha aí. Verso 5 e 6. Vamos ler só esses dois. E, aliás, os 5, 6 e 7. Rogue igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outrossim no trato de uns com os outros, cingivos de toda humildade. Cingir todos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Eu acho que vocês podem ter ouvido fora, mas eu ainda não contei essa, porque essa história eu achei tem pouco tempo. De uma lagoa, onde tinham 2 patos e um sapo. Abra um parênteses aí. Irmãos, eu sou fascinado pela computação gráfica, por esses desenhos animados hoje.
Eu acho que Deus me deu o privilégio de viver nesse tempo para usufruir dessa tecnologia na minha televisão. As cores são perfeitas, os pássaros são perfeitos. Mas outra coisa gostosa, que eu já tinha isso com o Zé Carioca. Eu já li o Zé Carioca. Na minha infância, passarinho também falava, não é? Não é só na infância dos nossos filhos ou dos nossos netos. Na minha época, passarinho falava também, Zé Carioca falava. E era fantástico ler Zé Carioca, né? Então, a beleza de se dar personalidade aos animais. E aqui está uma história assim. Nessa lagoa tinha 2 patos e uma rã. Eles eram bons vizinhos. Colaboravam um com o outro, avisavam um ao outro, e cada um sabia, quando achava o alimento que dava para ser distribuído, um avisava para o outro. Eles tinham os seus grunhidos, suas maneiras de comunicar. A linguagem patal era uma linguagem que foi para a linguagem da rã, ou do sapo, sapal, né? Então, ali eles traduziram e viraram um crioulo, que é o português misturado com o dialeto de uma tribo. Então, virou um tipo crioulo. Sabiam, não era nem sapês e nem patês, era a mistura dessas duas realidades. E eles comunicavam muito bem. Mas o tempo, ele é cruel, então chegou um momento em que os patos tinham que sair, a lagoa estava secando, o alimento ele é migratório. Para eles era fácil sair. E o amigo sapo? O que fazer com o amigo sapo? Então eles idealizaram que o sapo iria segurar firmemente com a sua boca nas costas do pato, e o pato iria levá-lo, os patos iriam levá-lo até a próxima lagoa, onde ele ia ficar, para eles continuarem a amizade. E assim foi feito. O pato subiu, ou o sapo subiu, que é fácil para ele subir à altura de um pato, meteu a boca num punhado de asa e foi de pena e segurou o negócio firme. E aí eles voam baixo, e quando voaram baixo, perto de uma fazenda, o fazendeiro estava vendo aquele negócio inusitado. Aí ele olhou e falou assim: pato carregando sapo, que ideia fantástica, eu queria saber quem teve essa brilhante ideia. Aí o sapo abriu e disse: né? Caiu. Disse que era ele. O orgulho, irmãos, vem antes da destruição. A altivez de espírito precede a queda. E como é que a gente sabe disso e ainda assim a gente não trabalha isso com tanta diligência quanto exige? O pecado do orgulho é tão sutil, irmãos, que quem tem desconhece que tem. Não consegue discernir que é orgulhoso. E se você o confronta e diz que ele é orgulhoso, ele diz: não, você está brincando. Eu não sou, isso é meu jeito de ser. Então, o jeito de ser da pessoa é um jeito soberbo de ser. Mas ele não aceita. E a Bíblia, irmãos, ela tem princípios dizendo que Deus, de fato, rejeita a soberba. Quanto é que você quer caminhar traduzindo o que Deus quer para a sua vida? Depende do tanto que você quer caminhar. Você quer ir até onde? O pastor Chiquinho, em alguns aconselhamentos, quando a gente levava assim para ele alguma coisa que éramos todos jovens, o ministério era um negócio muito estranho para a gente, muito peso para aquela turma toda.
E lá era massacrante, ele massacrava a gente. Os outros pastores, por exemplo, ele cantava um corinho que diz assim: a nossa vocação, como é que é? É dura a nossa vocação, não é fácil a nossa vocação. Ele já entrava cantando, não é fácil a nossa vocação. Aí o pessoal tinha que contar, aquilo, Maiada cantando, não é fácil a vocação. Imagina esse negócio na cabeça da gente. Então, aquilo pesava, e às vezes a gente o procurava, porque ele instigava, né? Essa é a questão de quem instiga. Quem instiga acaba puxando para si a responsabilidade de direcionar. A gente chegava para ele e falar, pastor Chiquinho, mas aí, como é que esse negócio? Ele chegava para dizer assim, sempre falava isso. Você quer andar quanto tempo com Deus? Qual que é seu projeto? Você quer caminhar existencialmente, vitaliciamente com Deus, ou você quer só uma corrida para trampolim? Porque tinham muitas pessoas que estavam fazendo seminário, faziam o seminário, e o curso de teologia era um trampolim para sustentá-lo em outra faculdade, mas ele não queria ser pastor. Então, quanto tempo você quer andar com Deus? Qual que é seu projeto quando você abraça a realidade de Deus? Você está pensando numa eternidade? Ou você está pensando num momento? Porque se você está pensando a longo prazo, você precisa corrigir algumas realidades. E ele falava sempre da soberba. Sempre disso. Deus resiste aos soberbos, mas concede a sua graça aos humildes. Eu ouço ele falar assim, ecoando. Ezequiel, Ezequiel, Deus resiste, meu irmão, ao soberbo, mas concede a sua graça aos humildes. Passava a mão no chão. Porque ele me fala, eu sei o que significava, doulos. Toda vez que ele passava a mão no chão, a palavra grega que ele quer dizer é doulos, capacho. Onde você passa o pé. Humildade, irmão. Humildade. Vá para casa, meu irmão. Vá para o quarto, olhe sobre isso. Então, humildade. Eu quero, irmãos, antes de trabalhar mais, andar mais com os irmãos, eu quero ler com os irmãos 3 versículos da Bíblia sinalizando isto. Primeiro é Provérbios capítulo 3. O problema nosso é aquele que o irmão Walter disse na abertura da escola dominical. Deus fala, mas a gente não acredita que será assim. E isso, irmãos, eu chamo de falta de temor de Deus. Não é desconhecimento, porque essa geração é uma geração que será indesculpável. Porque o conhecimento de Deus, ele está no seu tablet, na sua mão, no seu smartphone, no seu qualquer coisa que você carrega. Ele está aí. Conhecimento da realidade de Deus está aí. Mas uma coisa nós perdemos. Nós temos o conhecimento, mas nós perdemos algo que lá atrás as gerações não tinham, não tinham o conhecimento, mas tinham a coisa chamada temor. Temor de Deus, irmãos. Quando eu tremo e temo a realidade de Deus, as coisas de Deus fazem sentido para a minha vida. Quando eu perco o temor de Deus, eu perco todas as possibilidades de Deus na minha vida, porque eu não vou acreditar de verdade, eu posso até acreditar por conveniência, mas não vou acreditar por convicção de que de fato aquilo é verdade.
Uma das minhas grandes lutas foi com a Lívia. Quando a Lívia disse que iria namorar um rapaz não crente. Foi uma batalha no meu coração. Mas quando eu chequei o Francisco, eu descobri que o Francisco vinha de uma família católica temente. As tias dele eram freira, eles frequentavam a igreja, eles estavam envolvidos na igreja, e o Francisco passou para mim que ele tinha temor de Deus. Então, se ele teme a Deus, ele já andou mais de meio caminho. Agora, o que ele precisa é do conhecimento desse Deus que ele teme. Então, Francisco chegou onde chegou. Meu coração alegra-se quando eu converso com Francisco sobre Deus. Quando eu o peço para orar. Quando eu vejo o envolvimento dele, o compromisso dele com a igreja, com o projeto de Deus. Ele está aprendendo violino para tocar na banda, na orquestra da igreja. Temor de Deus. É quando eu entendo que aquilo que Deus fala é verdade. É aquilo que o Senhor diz, a palavra, o testemunho é fiel e verdadeiro. Pode acreditar nisso. Então, se eu acredito nisso, irmãos, é porque eu sei quem é Deus. Eu sei quem é Deus. Eu sabendo quem é Deus vai balizar toda a minha caminhada, ainda que eu dê burradas, ainda que eu erre, ainda que eu perca o alvo, mas eu volto, porque eu temo a Deus, eu não posso continuar nesse caminho, eu preciso de acertar a minha caminhada com Deus. Então esses textos só farão, irmãos, na minha vida e na sua vida, se eu tiver esse conceito de Deus. Se o meu coração guarda, de fato, quem Deus é. Isso vai balizar a minha vida lá fora, os meus relacionamentos interpessoais, vai balizar a minha vida espiritual, vai balizar como é que eu falo, como é que eu ajo, vai balizar a minha atitude cultica, tanto a existencial quanto a congregacional. Porque eu não deixo de cultuar a Deus quando eu saio daqui. Eu posso estar fazendo qualquer outra coisa que eu posso emitir ao coração de Deus ações minhas, atitudes internas minhas de culto. Eu posso celebrar a Deus pelo Tiago sem estar com Tiago, sem nem estar com eles. Eu posso dizer, Deus, que menino fantástico, abençoe-o ricamente, para que ele seja usado pelo Senhor, para que ele fale à sua geração. Obrigado, Deus, por isso, por essa oportunidade, pela bênção de se estar aqui. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu essa oportunidade de compartilhar isso, me deu a oportunidade de levar essa impressão, não posso nem falar, eu posso apenas dar uma impressão. Eu acho interessante, irmãos, eu estou com a caminhonete para pintar. E todos lá dentro agora já me chamam de pastor. Todos eles. O que tem cara de uma vida e o que tem cara de outro tipo de vida. Ou seja, a minha identidade. Eu não falei com eles em momento nenhum sobre Jesus. Eu não preguei para eles. Mas
todos eles que eu chego, eles param e vêm para junto e me chamam de pastor. É a impressão que eu e vocês precisamos passar. Eu temo a Deus e sei que as oportunidades de Deus são únicas. Eu posso não as tê-las mais. Eu não preciso de falar, eu preciso de mostrar isso. A pessoa precisa de experimentar quando eu falo, quando eu ajo, quando eu negocio, quando eu estou fazendo coisas que parecem serem seculares, mas não há essa dicotomia entre a nossa vida, o secular e o religioso, o espiritual e o material. É uma realidade só. Porque o temor de Deus está no meu coração. Eu ouvi essa frase, o senhor disse assim, antes dessa pergunta, eu tentei lembrar quem era, mas agora já era. Eu não sei, é um desses grandes, Moody, Finney, Spurgeon, não sei, um desses aí. Perguntaram para eles assim, o que você gostaria de estar fazendo quando Jesus voltar? A mesma coisa que eu faço hoje. Gostaria de estar fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo agora. O que ele está dizendo? Eu estou esperando em qualquer ação que eu faço. Eu achei, ao que o senhor falou, eu lembrei na hora, e já ia passar. Se não fosse esse link aqui do Espírito na minha mente, já teria passado. Fazer o que eu sempre fiz. Meu tempo devocional, de adoração, meu tempo de trabalho, mas a mesma coisa. Se ele chegar e eu estiver no estádio, eu vou com ele. Se ele chegar e eu estiver na fila do banco, eu vou com ele. Se ele chegar e eu estiver aqui, eu vou com ele. Se ele chegar e eu estiver sozinho com meu computador ligado, eu vou com ele. Porque eu vou estar fazendo exatamente aquilo que o temor que eu tenho dele está construindo na minha vida. Agora, irmãos, veja esses textos, para a gente ficar apavorado quando alguém disser para nós que nós estamos ficando orgulhosos e soberbos. Provérbios capítulo 3, verso 34. Pode ler. Certamente ele zomba dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Certamente ele zomba dos soberbos, escarnece dos soberbos, daqueles que vivem de maneira em não considerá-lo. E eu fiquei pensando, quando alguém está escarnecendo do outro. Para pensar e lembra de um quadro que você viu num filme, de alguém escarnecendo o outro. Vamos ver se você dá conta. Vamos ver se você consegue. Vai, vamos ver, anda, vamos ver se você consegue. Machão, faz agora. Eu não sei se é nesse nível, porque eu não posso chegar no nível de Deus. E pode ter certeza que é um nível muito maior do que este. Deus zomba. E às vezes o cara está lá numa cama, fedendo, e Deus diz para ele assim, o que você vai fazer agora com toda a sua arrogância? O que você vai fazer agora com todo o seu orgulho? Não tem ninguém para limpar você. Você está fedendo como fede qualquer outro material biodegradável. Sou eu e vocês. Agora, irmãos, pensa aqui, ó, que ele diz assim, olha, mas dá graças, ou seja, benevolentemente, ele nos auxilia. Graça é isso, irmãos, é algo que eu não mereço, é favor imerecido.
Quando, como diz Pedro, eu me debruço, eu me encinjo, ou seja, eu me visto de uma realidade dependente de Deus todo o tempo. Não há, por mais diploma que vocês têm, por mais vitória que você tenha, você não tem nada. Ele concede graça. Irmãos, eu quero a graça de Deus e não quero mais nada que a vida ofereça. Mais nada daquilo que nós valorizamos. Mais nada daquilo que, como o senhor falou, que nós corremos atrás. A graça de Deus é suficiente. A quem Deus disse isso? A Paulo. A Paulo. Paulo, você só precisa de uma coisa. Você só precisa da minha graça, de mais nada. E Paulo já tinha colocado para trás, colocado como esterco, colocado como refúgio, refugou tudo aquilo que ele havia corrido atrás, irmãos. Ele já tinha se humilhado por causa da sublimidade de Cristo. Aí quando ele vai por uma questão pessoal, ele diz, continue caminhando, Paulo. A minha graça te é suficiente. E é mesmo, irmãos. É mesmo. Nada das nossas conquistas, do que nós achamos que somos, vai traduzir na nossa vida o que a graça traduz. Nada, irmãos. Nada. E nós estamos vendo essas pessoas aí. Eu fico olhando, irmãos, esses empresários na Lava Jato. Irmãos, o meu coração pesa. Meu coração pesa. Foram homens que fizeram diferença. Foram homens que, de uma maneira ou de outra, se apresentaram como pessoas de alta capacidade para gestar facetas da política que nos abençoaram. Mas num determinado momento, eles perderam o rumo. Perderam o norte. Pensa, irmãos, com a mão para trás. Todo está indo preso. E não importa, irmão, se é preso 5 dias, ou se é preso, acaba. Acaba. Nada dessas conquistas, esse mundo de milhões, dinheiro fora, nada disso, irmãos, vai resolver. Vai resolver. Aquele que tem a graça de Deus está muito mais rico e satisfeito do que esses que estão lá. Então, ele zomba dos seus escarnecedores. Isaías 13, 11. Agora, esse texto, irmãos, é um texto em que precisamos propagá-lo para a nossa época. Sabe uma coisa assim que eu fico pensando, irmãos? Que às vezes a gente não cogita no nosso coração, na nossa caminhada pastoral, cristã, pessoal, é que Deus nos chamou para abençoarmos a nossa própria geração. Alguém questionando eu estar parando agora, disse, mas o senhor é muito jovem. Não foi o senhor já falou isso também. Mas uma pessoa, pastor, eu disse para ele assim, meu irmão, você já leu o que o Espírito Santo diz sobre Davi? Já, que ele é o homem segundo o coração de Deus. Não. E o restante? Não estou lembrado, pastor. Ele serviu a sua própria geração. A minha geração eu servi. E eu estou passando o bastão para a próxima geração. Porque a igreja que aqui está é da próxima geração.
Então a gente precisava, enquanto geração que vai chegar, por exemplo, eu estou sendo substituído, irmão Walter está sendo substituído, Barone está sendo substituído, irmão Mané está sendo substituído, irmão Pedro está sendo substituído, irmão Vanderlei está sendo substituído, irmão Walter está sendo substituído. Ó, Valdir. É a liderança. E é um momento, irmãos, esse texto aqui seria a plataforma-chave dessa nova geração. Porque eu nunca vi, irmãos, uma geração mais corrompida do que essa geração. A corrupção, a Bíblia diz que é próprio do coração humano. E eu creio que tinha lá atrás, é só a gente olhar Calígula, aquela coisa lá, mas era um pontual. As pessoas tinham nojo daquilo, repulsava aquilo. O tanto repulsava que não se tornava público aquilo. Porque era vergonhoso, carregava um estigma. Hoje não. Hoje é comum. Comum, irmãos. Comum. Hoje é comum. E veja o que o Senhor diz com relação ao meu e o seu tempo. O que está dizendo lá Isaías 13:11? Deus está falando isso. Não é só o orgulhoso, não é só o altivo, é o déspota. É os Hugo Chávez da vida. É os homens que sobem soberbamente, se tornam tiranos, atrevidos, arrogantes, pecadores, ímpios, maldosos. Deus está dizendo, eu vou punir o mundo por causa disso. Então, irmãos, não há lugar, não pode ter lugar na minha e na sua vida como crentes de soberba por qualquer coisa que fazemos ou que somos. Porque Deus diz que vai punir o mundo. E eu tenho certeza, irmãos, antes dele punir o mundo, ele vai punir os que estão no meio do seu povo, que não estão vivendo de acordo com o que ele quer. Olhe a história do Antigo Testamento. Deus primeiro acertou a sua casa, para depois mostrar para as pessoas lá fora que é assim que ele age. Deus, irmãos, não dava chance. E não dá, irmãos. Só que nós perdemos o temor do Senhor, que Ele vai fazer isso. Nós não acreditamos, irmãos, que Deus vai fazer alguma coisa no nosso tempo. Caio Fábio, eu já disse isso aqui, vou repetir. Caio Fábio disse que se Deus não fizer nada conosco, Ele vai ter que pedir desculpas a Sodoma e Gomorra. Claro, foi ele que diz, mas eu entendi a mensagem. Nós estamos, irmãos, piores do que Sodoma e Gomorra. E isso já invadiu o arraial de Israel. Já está nos nossos limiares, irmãos. Para terminar, queridos, Isaías 23:9. É outro texto. Isaías é muito forte. Isaías é uma mensagem fortíssima para o mundo de hoje. 800 anos antes de Cristo ele escreveu esse negócio. E parece que o jornal de ontem, Estadão. Pode ler. 23:9.
Alguém tem a NVI aí? Uma tradução diferente. Tem uma tradução que dá mais ênfase. Ninguém tem? O Senhor Todo-Poderoso colocará abaixo a soberba de toda a glória e humilhará a todos aqueles que se levantam sobre toda a terra. Essa é a tradução livre. Ou seja, Deus está olhando, irmãos. Eu preciso de temer e tremer. Uma das orações do inólogo, do saltério, diz o seguinte: Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelas tuas veredas. É uma sondagem, irmãos, que nós precisamos fazer antes de entrar propriamente no estudo sobre 1 Pedro. Isso é só uma introdução para a gente conversar nesses domingos que estão aí para frente. Porque um caminho, irmãos, para humilhação, para destruição, é a arrogância, é a altivez, é a soberba. E nós, enquanto igreja, não podemos esquecer disso. Deus nos trouxe até aqui. E nós só estamos aqui porque Ele nos trouxe até aqui. Não podemos cultivar outro sentimento, senão esse. Porque se nós não fizermos isso, o orgulho precede a queda. Vamos orar, vamos colocar em pé e terminarmos. Pai bendito, livra-nos, Senhor. Livra-nos. Livra-nos, ó Deus, da soberba, da altivez, do orgulho. Que o nosso coração, Senhor, esteja sempre rendido aos pés da cruz, levando cativo toda a nossa realidade pessoal, individual, à submissão absoluta a Jesus Cristo, para que possamos, ó Deus, receber do Senhor a graça. Essa graça que é dada àqueles que revestem, que se cinjam de humildade voluntária. Senhor, tudo que temos, tudo que somos, temos e somos, porque o Senhor é e tem. Abençoe-nos, Senhor, ricamente. Cuide dessa igreja nesse tempo tão especial, Senhor. Um tempo em que estamos olhando para amanhã. Um tempo que estamos olhando para o que o Senhor vai fazer nas nossas vidas nos próximos anos. E louvando o Senhor pelo que o Senhor fez em nós e através de nós nesses anos que passaram. Tudo tem a ver com o Senhor. Somos apenas o instrumento, a ferramenta, Senhor. Nada mais do que a ferramenta. Uma ferramenta que precisa de uma mão que opera. Uma ferramenta que precisa de alguém que a encha. Uma ferramenta que alguém precisa movê-la. Nada mais do que isso, Senhor. Nós só somos porque o Senhor é. Nós só fazemos porque o Senhor faz. E que assim seja, ó Deus, que esse sentimento inunde não só o coração da liderança, mas o coração da igreja. Que jamais, ó Deus, esqueçamos disso. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.